Ciro Gomes e Tarcísio no segundo turno de 2026. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e, bom, eu tô tentando me esquivar de fazer vídeos sobre notícias do cotidiano, porque eu quero trazer um aspecto mais atemporal para o canal, mas se tratando de eleição do ano que vem, eu acho que não tem como fugir, então vão ser as minhas poucas exceções. Saiu mais uma pesquisa, dessa vez da Quantivos, que confirma os dados da Datafolha, que foi a razão de eu fazer o último vídeo a respeito do Ciro Gomes, das eleições de 2026. Pesquisa exclusiva encomendada pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento Nacional e realizada pela Quantivos revela cenário similar ao revelado pelo Datafolha, com empate triplo nas intenções de voto para presidente de 2026. Tem alguns cenários aqui com Lula e Bolsonaro, sem o Bolsonaro, sem Lula e sem Bolsonaro. Com Lula e Bolsonaro, hoje tem um empate técnico, mas com vantagem para o Bolsonaro. 38-36 entre Lula e Bolsonaro. Ciro Gomes aparece como a terceira via aqui, com quase 13%. A gente tem o cenário sem nenhum dos dois nomes favoritos, né? Então aqui também tem um empate triplo, com o Tarcísio com 28%, o Haddad com 26%, o que me parece muitíssimo improvável, e o Ciro Gomes com 25%. Depois a gente tem um cenário com o Lula, que o Lula ganha do Tarcísio no primeiro turno, né? Aí a gente tem um cenário do Ciro contra as principais figuras. Ciro ganha do Lula, Ciro ganha do Tarcísio, Ciro ganha do Haddad e Tarcísio ganha do Lula no segundo turno. Sendo bem realista, a gente tem o Haddad aqui, mas eu não sei o quanto dá pra levar isso a sério, cara. Eu acho que, principalmente hoje em dia, eu não consigo lembrar de ninguém que seja tipo um Haddad fã. Principalmente porque a maior parte das crises do governo estouram na mão do Haddad, né? Questão do Pix, questão de taxação da Shen, questão de embates com a Faria Lima, tudo cai em cima do Haddad. Todos os vetores estão em cima da política econômica, que é encabeçada por ele. Então, eu não consigo imaginar que ele tem esses 26% aqui não, cara. Eu acho que é suando 19%, 20%. Só que uma tendência importante, principalmente nesse cenário, que tende a ser o mais provável, apesar de que eu não sei se vai ser o Haddad que vai sair representando a esquerda tradicional, porque também me parece muita loucura. Mas vamos trabalhar com os dados que estão na mesa, né? Tem que ver o Tarcísio, ele tem 28%. Se a gente somar Ciro e Haddad, que compartilham um eleitorado, vamos colocar aí mais progressista, mais de esquerda, passa dos 50%. Não que a gente possa fazer esse cálculo, né? Nunca que o eleitorado do Ciro vai migrar totalmente para o Haddad e vice-versa. Aspectos importantes aqui entre a figura do Haddad e do Ciro. O Ciro tem um maior apego a pautas desenvolvimentistas e o Haddad tem a chancela da esquerda tradicional do país, do PT, das alas mais organizadas que nos últimos anos sistematicamente atacaram o Ciro, então tem ali naturalmente reservas que eu acho que são intransponíveis. Acho que é muito mais provável alguém de esquerda querer votar no Ciro do que alguém do Ciro querer votar no Haddad, principalmente pelas relações conspícuas do Haddad com o mercado financeiro, né? Me parece que o Ciro é um nome muito mais competitivo que o Haddad, olhando para uma perspectiva mais, vamos colocar aí, progressista. Em um embate onde a gente tem que trabalhar com Ciro e Tarcísio, que seria esse segundo turno aqui, tudo indica que o Ciro ganharia do Tarcísio. E seria, assim, em termos macro, um confronto entre ideais progressistas, parte ruim, mas mais desenvolvimentista em termos econômicos. Uma proteção no que interessa, por exemplo, buscar alguma pauta tampão para a indústria, um olhar mais atento para a indústria de defesa, uma política em termos de educação mais assertiva. O Ciro tem seus prós e seus contras. E os seus contras poderiam ser tão facilmente contornáveis se ele só largasse a rapadura desse discurso progressista, cara, que já caducou, já foi. Ficou lá nos anos 90, 2000. Esse trem já partiu, entendeu? Enquanto o Tarcísio, ele apresentaria um discurso mais temperado, mais de centro,
mais conservador, da média, assim, conservador no sentido social mesmo, e teria uma agenda consensual em termos econômicos. Qual é o consenso? É o consenso de Washington. É o privatiza, é o abra-se aos capitais estrangeiros. É o que nos trouxe à situação atual. Então, em termos estruturais, o Tarcísio seria extremamente prejudicial. Seria a continuidade do que a gente está vendo desde os anos 90. Em especial, FHC, Temer e Bolsonaro. É muito a contramão do que foi a direita no século XX. Colocando na balança, talvez os impactos a longo prazo de um Tarcísio sejam mais maléficos do que de um Ciro Gomes. Para quem mora em São Paulo já tem uma experiência, uma amostra grátis do que é o Privatiza que Melhora, né? Acabou ano passado, eu acho, foi privatizada a Sabesp. Quem é velho de guerra aqui no canal, a gente acompanhou essa questão. E, bom, tá aí. Água mais cara e faltas d'água constantes. Então, isso a nível nacional vai ser o quê? Um aprofundamento da questão da participação dos capitais na Eletrobras, que já foi privatizada parcialmente? Vai ser mirar na Petrobras? Vai ser abrir a mão de vez de uma Avibras? De entregar, por exemplo, uma Embraer a Deus dará? Para mim, estruturalmente, o Tarcísio é muito mais perigoso. E aí vem algumas questões sobre Ciro. Ele lidera, vence em todos os cenários de segundo turno, mas apresenta dificuldades no primeiro turno. Ele está em terceiro lugar ainda. Em algumas pesquisas, ele já ultrapassa o Haddad, e alguns cenários específicos ele passa o Tarcísio no primeiro turno. Então, acho ok considerar que está todo mundo meio que empatado aqui. O cenário sem Lula e sem Bolsonaro é bastante imprevisível no primeiro turno, mas bastante previsível quando a gente olha para o segundo. O que a gente está vendo recentemente? Fusão do PSDB e do Podemos. Vale lembrar que o PDT é uma grande meretriz, né? O PDT não tem muito futuro. Lá os caras se sujeitaram a cuspir em cima do legado do que foi o trabalhismo e estão satisfeitos com essa posição assim de uma concubina. Fica cortejando as vozes centrais da esquerda em troca de carguinho, em troca de alguma presença ali. Então, não tem futuro no PDT. PDT é partido de eunuco. Gente sem pretensão, sem visão. Poderia haver um flashback. Ciro Gomes voltando ao PSDB nessa união com o Podemos. O PSDB está perdendo todos os seus quadros para o PSD. Tá todo mundo saindo, todo mundo pulando fora. Então é uma crise na existência, no conceito de PSDB. A fusão com o Podemos pode ser que o Ciro chegando forte em uma estrutura partidária grande, mais enfraquecida, em frangalhos, permita que ele constitua uma ala forte lá dentro e dê uma base para melhor direcionar os rumos do partido do que, por exemplo, ele tem no PDT, que mesmo com uma base, essa base assim, só ganha banana. Os caras estão nem aí para o que a base do Ciro pensa ali dentro, os posicionamentos deles. Como eu disse, a vocação assim, do grosso do PDT é uma vocação de concubina, é de se vender e cortejar mesmo. Então, não tem como trabalhar ali dentro. A gente está vendo também uma discussão em torno do nome do Aldo Rebelo. Não acho que dê para sair como cabeça de chapa, pelo menos no momento. Coisas interessantes aconteceram recentemente, né? Então, o Aldo ganhou notoriedade nacional ao ter um embate, um confronto com Alexandre de Moraes. Coisa que ninguém teve bolas para fazer nos últimos 10 anos. Isso catapulta o Aldo para uma posição de destaque. Se ele souber capitalizar isso, mais interessante ainda, né? Não vejo uma situação em que dê para ter uma chapa pura, uma chapa ideal com Aldo e Ciro. O Aldo sendo essa força da balança que castra esse cosmopolitismo tacanho do Ciro, seria algo interessante, mas o quanto isso abre o aspecto político para pegar novos nichos? Quase nada. Eu levantei essa bola no X só para assim, engajar, só para deixar o brasileiro sonhar, mas eu sei que isso não é viável
na prática, né? Mas o Aldo está no MDB. Qual a probabilidade do Ciro, sabendo gerenciar sua imagem, continuar crescendo em pesquisa, intenções de votos, começar a se colocar como candidato, de haver uma aliança, uma ponte ali entre o MDB e um possível partido que esteja alinhado com o Ciro Gomes, por exemplo, o PSDB? Não sei o quão provável isso é. Fato é que no Centrão, o MDB ele é mais, vamos assim, ele é o mais fluido, né? Ele não tem uma posição tão forte, ele é mais facilmente cooptado por forças políticas maiores, ao mesmo ponto em que ele manobra a operação dos governos. O MDB sempre foi esse grande sistema, né? Os nomes mais capacitados em gerir o processo. Ele é o sistema. Tem que pensar o que tem dentro do MDB. A gente vai ter, sei lá, uma ala forte do Temer. Particularmente, eu não sei como funciona em minúcias o caciquismo do MDB, porque nacionalmente ele toma posições muito diferentes, como todo partido de centro. Então, é sempre uma grande interrogação como esses partidos vão se comportar nas eleições, porque a unidade deles é muito diversa. É uma unidade mais operacional do que ideológica, né? A gente tem um fato recente que começa a criar rachas na ala da direita, que abre espaço para as alas progressistas, no caso representadas pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes é o nome favorito para bater de frente com uma ala à direita. Convenhamos que as alas governistas já estão decrépitas, já. Não vai rolar um revival do PT nas próximas eleições. O que aconteceu? A gente tem o pedido da Michelle Bolsonaro para demitir o Weingarten. Eu não sei como fala o nome desse cara. Enfim, era um dos caras mais próximos do Bolsonaro. Estava ali sempre na cúpula do governo. Isso aqui é uma amostra de poder muito forte do clã Bolsonaro. A Michelle pediu para tirar o cara, depois de vazarem umas conversas dele com o Mauro Cid. E as conversas eram de 2023. E pelo teor das conversas, foi muito desrespeitoso com a ex-primeira-dama e pediram para ele sair. Ele foi expulso do partido por pedido da Michelle. E assim, regra número 1. Não bota sua mulher no meio da política. Bro, ninguém vai te respeitar. Sabe patrão que leva mulher pro trabalho? Você vai ser completamente desmoralizado. Não tem condição, cara. Qual que é o grande talento da Michelle Bolsonaro? Ser esposa do Bolsonaro. Cara, pra mim isso aqui é... Cara, é uma energia... Desculpa, vou ter que usar termos zoomers aqui. Mas passa uma vibe de beta indescritível, cara. E a Michelle não tem nenhuma posição contundente, não é nada. É só o grande poste do Bolsonaro. É isso. E comendo assim, meu Deus, o dia que o Brasil tiver uma evangélica nos trejeitos da Michelle como presidente, cara, muito do meu nacionalismo entrará em xeque e o meu elitismo vai subir aqui, ó. Isso aqui mostra que as portas estão se fechando para o Tarcísio dentro do cacicado do Bolsonaro. Aquelas fotinhas deles andando de moto, a amizade tá batendo num teto. E a Michelle tá ganhando poder dentro do PL. Ela é o nome mais forte da direita hoje, principalmente numa crise de ciúmes do Bolsonaro. Você tem aqui, Tarcísio é a estrela de jantar da cúpula do PSD. Aqui foi um jantar em que teve a filiação de alguns nomes do PSD, teve a presença do Kassab, e o PSD em si tá ficando um partido muito forte. Tem o prefeito do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Paes, uma ala mais à esquerda. Tem agora o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que seria nosso Macron brasileiro, né? Todo mundo tá fazendo esse comentário. Tem o Ratinho Júnior. Então tem figuras dos estados do Sul, que são mais à direita. Tem figuras bem à esquerda. E todo mundo ali em torno do Kassab, todo mundo ali tranquilamente. Aqui, ó, até o Eduardo Paes está brincando com o Tarcísio. Disse ele, vem logo para o PSD, Tarcísio. O clima ali do romance, daquele momento
pedido em casamento, tá muito forte, cara. Tá bem evidente que o Tarcísio tá se aproximando muito, principalmente do Kassab. O Kassab acha o Tarcísio incrível demais. Pro Kassab, o Tarcísio é o que há na direita, assim, é o futuro desse centro. O Kassab, ele sempre deixa nas entrelinhas que se o Tarcísio sair, o PSD apoia ele. E aí, internamente, tem outros governadores que estão interessados a sair, né, a candidato. O Eduardo Leite, o Ratinho Júnior, que são figuras que eu não sei o quanto eles conseguem crescer. Porque eles estão em estados ao sul que tem uma forte presença bolsonarista. Então, eles vão ser facilmente descartados nesse embate de forças. O bolsonarismo é mais forte no sul do que esses governadores. Isso é bem óbvio. O Tarcísio, mesmo num racha com o Bolsonaro, ele ainda pode sobreviver. E mais, dependendo de como for feito esse racha, pode ser que ele saia até favorecido. Porque o Bolsonaro, ele tá fazendo esse divórcio com o Tarcísio através da mulher dele. Eu não sei o quão bem isso pega publicamente, e ele vai fritando o Tarcísio sem o Tarcísio falar nada. Nesse evento aqui não tinha ninguém, né, da direita bolsonarista, não tinha nada. E ele foi super bem recebido, né, super cortejado ali. Enquanto o Bolsonaro no Twitter tava tipo, o Tarcísio aperta a mão de inimigos e não sei o quê. E o Tarcísio aparentemente realmente tem respeito ao Bolsonaro, sabe? Ele nunca ataca de volta, nunca dá uma cotovelada, vamos colocar assim. Então, essa imagem de fidelidade talvez crie a janela para que o Bolsonaro expulse o Tarcísio da bolha, vamos colocar assim, e ele meio que naturalmente, sem ingratidão, sem traição, possa caminhar para o PSD. Eu acho que é fato que o PL vai lançar a Michelle. Esse tipo de movimentação aqui deixa isso muito evidente. Só que assim, eu acho que a Michelle tem um teto de no máximo 30%. Eu, por exemplo, votei no Bolsonaro em circunstâncias passadas. Em 2018 eu votei nele em primeiro turno, em 2022 eu votei nele em segundo. Eu nunca votaria em nenhuma circunstância na Michelle Bolsonaro. Eu voto no painho, mas eu não voto na Michelle Bolsonaro. Eu nem digo que vou me abster. Eu faço questão de votar no outro candidato. Só não voto no outro candidato se o outro candidato for a Janja. Mas aí, meu Deus, interdito o país. Dentro dessas considerações aqui, ó, que o Tarcísio, ele tem uma leve liderança no primeiro turno, mas toma pau no segundo turno, a gente está observando duas forças capazes de se organizar. Uma força aliançada no sistema e principalmente nos consensos, então é uma figura sem muita personalidade ideológica, que é o Tarcísio. E do outro lado a gente já tem uma figura ideológica mais bem postas, com teorias econômicas bem claras, que é o Ciro, vindo representar campos mais progressistas. Eu acho que o Tarcísio, ele tem a chance de restituir a política dos governadores da República Velha. O Ciro, eu não sei se ele quer tomar para ele a figura do caudilho, porque ele tem esse tom de, esse populismo, essa demagogia, ele quer ser meio limpinho. E o Tarcísio, ele não tem o carisma para tal. E aqui eu critico os dois. Eu acho que a questão fundamental para um líder brasileiro é ser o caudilho nacional, um César, assim. O Tarcísio, por não ter carisma nenhum, por ser meio que esse homem que pacifica, que faz acontecer, calma, e tendo essa assessoria do Kassab, pode ser que a realidade bata na cara dos governadores que estão interessados a sair à presidência, tanto os que estão no PSD, como o Ratinho Júnior e o Leite, como também outros que não estão no PSD, mas que têm interesses, por exemplo, o Zema e o Caiado, pode ser que tenha assim um movimento onde o Tarcísio ele divide o poder com esses senhores, mantém as alas desses respectivos governadores nos seus estados de origem e desenha uma política que meio que concilia todo mundo em termos de governança, ou seja, seria o grande centrão, seria a República Velha revivida, assim, levantada dos mortos mesmo, presidentes sem carisma, política liberal,
presença do capital, provavelmente, não estou alegando nada, mas um tipo de governança de centrão endêmica. Aí você já entende o que eu estou querendo dizer, né? Essa seria a saída para a sobrevivência da Sexta República sem mais agonizar. E eu acho que essa saída interessa muito ao STF, que mantém tudo como está e a situação vai só piorando. O negócio que fica é, quando a gente tem um sistema político que não traz representação de verdade, não aquece o coração do eleitorado, sabe? Não dá essa sensação de representação real. Porque por mais que você odeie o Lula e o Bolsonaro, você fala assim, uma parcela X da população tá fervorosamente se sentindo representada. E quando a gente não tem nem isso, quando só fica esse espírito morno, a máxima volta à tona, né? Quente ou frio, morno, eu te vomito. E aí você não tem mais como sair de nenhuma forma através de um certo populismo em termos institucionais, ou seja, os partidos vão se fechar dentro dessa política bastante centrista. Não vai ter um caudilho lá em cima. De nenhuma forma a população vai ter um vetor, uma fresta de expressão. E aí eu me pergunto se o retorno de uma república velha, na Sexta República, agora sim, perfeitamente reconstituída, não acabaria trazendo os mesmos efeitos rebote que ceifaram a República Velha, que é um indiferentismo com a política, uma sensação de que tudo está corrompido, é um jogo de cartas marcadas por esse centro fisiológico. Porque, veja bem, vocês sabem que eu não sou um crítico ácido ao centrão. Eu acho que ele é uma condicionante da realidade brasileira. Mas esse centro, ele tem que ser sobrepujado, ele tem que ser dominado, ele tem que ser governado e orientado por um caudilho, por um líder nacional. E esse líder tem os meios de comunicação direta com o povo e tem que se assessorar tecnicamente. São esses três pilares que fazem o Brasil andar. Líder forte, governança em conciliação com o centro fisiológico e se cercar de técnicos para execução de projetos. Quando você junta essas três características, anda. Você pode analisar um segundo reinado, você pode analisar a Era Vargas, você pode analisar mesmo aquele momento ali entre Médici e Geisel. É isso que faz o Brasil ir para frente e projetos serem executados. O problema é que o Tarcísio não seria um Vargas, um Geisel. Ele estaria mais para um Washington Luiz. Entendeu? Ele estaria mais para um típico presidente da República Velha, muito ligado aos dogmas consensuais em termos econômicos, então uma ortodoxia, teria, assim, se prostraria aos bancos. Na melhor das hipóteses, talvez ele ressuscitasse um modelo de governança meio JK, forte participação de multinacionais do capital estrangeiro, junto com anéis burocráticos que tocassem projetos específicos, e o Brasil até andasse em cima de uma financiarização e em cima de dívida. E isso para mim também é horrível. Eu não consigo fazer uma análise positiva sobre o Tarcísio, principalmente com base em tudo que ele demonstrou no seu governo em São Paulo. O que a gente está vendo é o Tarcísio sendo cortejado e já com uma estrutura muito bem posta, mas constrangido em cortar de uma vez o cordão umbilical que o liga ao bolsonarismo. E, por outro lado, um Ciro que popularmente vai bem, mas falta todo o resto. Falta comunicação, falta postura, falta partido. Então, acho que seria essas duas forças. Uma um pouco mais sistêmica no que tange ao establishment de hoje, em termos econômicos e políticos, e outra uma força mais progressista, em termos de idealismo e afins. Então, o cenário está bem difícil. Quanto ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, eu acho que inevitavelmente vai definhar. Me parece que é um jogo de cartas marcadas. Cedo ou tarde ele vai acabar preso. Isso já ficou expresso que é o interesse e o objetivo. Ele não consegue fazer uma transição gradual. Ao invés de tentar apoiar o Tarcísio e aceitar que esse poder vai sair da mão dele, mas buscar nessa transição
uma forma de resguardar que o Tarcísio vai fazer um acordão com o STF para pelo menos dar uma vida digna para ele nos seus últimos anos, ele está preferindo ir para o confronto, não aceitar que o tempo dele já foi, a onda dele já passou. Então eu não sei, de verdade, exatamente o que o Bolsonaro planeja, mas todos os movimentos ensaiados até aqui só me aponta para uma morte decadente, um fim de movimento político bastante rasteiro, ou seja, de maneira sem honra, de uma maneira muito atabalhoada. E como foi meio que a performance do Bolsonaro ao longo de todo o seu ciclo político nacional, parece que vai ser um fim condizente, sabe? O governo dele foi altamente conflituoso, brigas onde as entranhas eram sempre eram sempre demonstradas ao público. Aquela foto das entranhas dele, de alguma forma, é muito simbólica sobre o modus operandi como o movimento político dele funciona. Nunca é a portas fechadas, sempre é com ostracismo, sempre é, tipo assim, pegando o infiel, colocando em praça pública pra todo mundo jogar tomate e pedra no cara, sabe? E meio que chega um ponto que você vai ser o cara que tá ali no meio da praça pública levando pedrada. E os movimentos que estão levando pro sepultamento dessa política indicam que ele vai ser só esquecido. O curral vai diminuindo até ficar ralo, até não ter ninguém e ele acabar isolado. E nesse caso é o pior dos mundos, porque o isolamento dele pode ser em lugares não tão legais. Ao meu ver, a tendência, esse cenário aqui, tiraria o Haddad daqui. Eu acho que vai ser pau a pau Ciro Gomes e depois eles vão pro segundo turno. E aí vem, com toda a máquina gigantesca que o Tarcísio vai ter em mãos, vai dar pra fazer isso aqui? Eu não sei. Tenho medo do pior. E a vitória do Tarcísio, pra mim, simboliza muito fortemente o triunfo da República Velha. O retorno de um mal já sepultado, tempos sombrios. Simplesmente isso. Mas abre espaço para uma nova geração e consolidando ideias, apresentando projetos. Vamos nos permitir sonhar de novo. Vamos nos permitir a idealizar a nacionalidade de novo. Vamos voltar com o modernismo parte 2. Vamos repensar o Brasil no momento certo. Tal como em 30 a gente chuta essa República Velha 2.0. Bom, o cenário me parece esse. O barro é esse. Gente, deixa o gostei, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. Não se esqueçam de fazer uma colaboração aí via chave Pix que está na descrição do vídeo ou então no clube de membros do canal, que tem conteúdos exclusivos, como o Clube do Livro. Então, eu vou ficando por aqui. Nos vemos num próximo vídeo live. Tchau, tchau.